paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Salmo de número 23. Eu me lembro quando eu me converti. Quando eu me converti, poucos dias ou poucos meses depois da minha conversão, eu lembro que meu pastor do Brasil, e ele disse assim: a gente vai fazer uma campanha de 30 dias. Eu estou indo para o Brasil, esse pastor disse, pastor João Caetano, e vou levar os pedidos de oração de cada um de vocês. Eu vou subir no monte 30 dias. Quando estiver no Brasil, todos os dias eu subi à noite para orar, e vou orar por cada pedido. Eu vou abrir o pedido de vocês, vou citar o nome de vocês, e vou orar por vocês. E eu me lembro, aí tinha o André da Adriana, o André Mundial, e eu lembro que ele orava, talvez eu estava orando há muito tempo para ter um filho, e aí ele colocou o pedido, e muita gente colocou muitos pedidos assim mesmo. Ele falou: olha, que o nosso Deus é um Deus de milagres, e eu creio que Deus vai fazer um milagre. E eu lembro que eu peguei o papel que ele entregou. Esse pedido era pessoal. Eu era casado de novo, mas a única coisa que veio, eu tinha mais ou menos um ano de crente, de convertido. A única coisa que veio do meu coração foi assim: Senhor, eu quero te conhecer como ninguém na terra te conheceu ainda até hoje. Eu quero que o Senhor revele, primeiro pedido. Segundo, eu quero que o Senhor revele a tua palavra para mim. Eu quero entender a tua palavra. E foi os dois pedidos que eu fiz. E eu coloquei no papel, no envelope, e ele levou para o Brasil, enfim. E de uns 6, 7 anos depois, Deus me lembrou desse pedido que eu fiz aí. Eu lembro quando eu fui ser ungido a presbítero, Deus me lembrou essa palavra. E ele disse que me ia se revelar. Se eu buscasse ele acima de todas as coisas, ele se revelaria a mim. E ontem eu lembrando do Pedro, da Patrícia, que algo que vai acontecer aqui essa manhã é algo sobrenatural mesmo, porque a Bíblia diz que Deus separou uns para. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus salva todo mundo. O negro, o branco, o asiático, o europeu, o brasileiro, o americano, o japonês. Deus salva todo mundo. Mas para para dar a oportunidade de receber o óleo da unção, Deus ele escolhe alguns. Gente, isso é fato. Isso é fato. E Deus escolheu vocês. É algo sobrenatural. E no Salmo de número 23, que todo mundo conhece, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante e leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque eu sei que tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos. E hoje a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Um dia na história de Israel, Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta. Deus juntou, uniu o útil e o agradável e fez com que a promessa dele se cumprisse para um povo. E eu creio que o desejo de Deus hoje é que se cumpra o propósito que Ele tem. E hoje é um marco, é uma vírgula, sei lá, é o começo de uma nova história, de um novo tempo na presença de Deus, espiritualmente para vocês.
E guarda essa palavra no coração de vocês. Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Feche seus olhos. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. E eu te louvo, Deus, pela manhã desse dia, qual o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Ó Deus, é um dia qual nós separamos. Primeiramente o Senhor separou para fazer algo poderoso. Ó Deus, é um marco em nossas vidas, porque nós veremos, ó Deus, selado com o óleo da tua unção e da tua presença, ó Deus, sendo derramado e sendo, Deus, marcado, sendo, ó Deus, a partir de hoje, direcionado, ó Deus, este casal a qual vai ser levantado como um arauto do Senhor aqui, ó Deus, nessa terra, ó Deus, para fazer cumprir o teu propósito, aquilo que o Senhor tem preparado para eles, ó Deus. Eu creio que essa manhã será diferente. Eu creio que os anjos do Senhor, ó Deus, já estão preparando um louvor especial nos céus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nesta madrugada já ficou ali velando, ó Deus, este casal ao qual o Senhor tem separado, ó Deus, para esses últimos dias aqui na terra. Eu sei, ó Deus, o quanto são especiais, ó Deus, para o Senhor, ó Deus, este casal. Eu sei, ó Deus, que este culto será um culto ao Senhor, especial ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, e nós vamos celebrar, nós vamos cantar, adorar, louvar ao Senhor, ó Deus, pelo que o Senhor vai fazer, ó Deus, na manhã desse dia. Nós te louvamos por tudo, ó Deus, que já está preparado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade, ó Deus, para fazer o que Tu queres aqui nesse lugar. Que caia por terra, ó Deus, todo conhecimento humano, toda sabedoria humana, todo o nosso preparo, ó Deus, para este culto, que seja, ó Pai, colocado de lado e que predomine, que seja soberano, ó Deus, a Tua vontade, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar, ó Deus, para aquelas pessoas que não conseguem chegar aqui, Senhor. Ó Deus, porque o inimigo tem levantado, ó Deus, para atrapalhar, ó Deus, as pessoas a ouvir a Tua palavra, tem impedido. Mas a Tua palavra diz que agindo Deus, quem impedirá? Eu creio que se o Senhor levantar as Tuas mãos, Pai, ó Deus, as barreiras cairão. E nós oramos por que cada uma daquelas pessoas que o Senhor desejou estar aqui, que eles venham. E que eles chegam aqui, Senhor, e ouvem a Tua palavra, e ouçam a Tua palavra, e que eles possam ser transformados e ser tocados. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo, Deus, todo o mal, eu repreendo, Deus, tudo aquilo que faz com que a Tua palavra não entre no nosso coração. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, todo demônio, Senhor. Eu repreendo tudo que foi feito nessa sala durante essa semana que não glorificou o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus, seja próspero, abençoado, Senhor. Nós abençoamos este lugar. Pai, nós declaramos que só o Senhor é Deus neste lugar, nesta sala. Vem e toma o Teu lugar neste lugar. Vem e toma o Teu lugar, ó Deus, neste culto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos devolver ao Senhor o culto, ó Deus, de louvor e adoração. Devolver ao Senhor o nosso corpo, ó Deus, como um sacrifício vivo diante da Tua presença. Nós devolvemos ao Senhor um pouco do nosso tempo, porque, ó Deus, o que o Senhor tem dado para nós é muito maior. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça presente neste lugar e faça como Tu queres. Mova as águas, transforma vidas, faz milagres, Senhor, porque na Tua presença os milagres acontecem. E nós te clamamos, Senhor, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença, nós necessitamos, ó Deus, que o Senhor venha sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia, nós clamamos, ó Deus, pelo Teu manifestar, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha nos visitar essa manhã e ficar conosco e fazer em nós, ó Deus, aquilo que Te apraz. Nós Te clamamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, confesso que eu estava lutando com Deus até agora. Porque eu passei a semana inteira preparando uma palavra, estava lendo a carta de Paulo
que ele escreveu aos Romanos, e são vários ensinamentos, e eu falei, Deus, eu gostei disso, e li, e fiz várias notas, e anotei, preparei uma palavra, mas o Espírito Santo falou comigo, olha, não é essa palavra que eu quero dizer para a tua igreja. Não é essa palavra, é uma outra palavra. E até então, ali no louvor, eu estava numa luta interna com Deus. Mas bom, eu não subo aqui sem o Espírito Santo estar na direção, porque eu creio que trazer a palavra para a igreja do Senhor não é uma coisa qualquer. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12. Eu vou obedecer. Em outra oportunidade, a gente vai nessa palavra de Romanos. Gênesis capítulo 12, do verso de 1 até o 4. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo, e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Senhor Jesus, eis a tua palavra viva e eficaz, Senhor Jesus, a tua palavra mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. Deus, essa palavra por si só, Senhor Jesus, esta palavra, Senhor, ela cura, ela transforma, ela restaura, ela sai da tua boca, Senhor Jesus, e ela faz exatamente aquilo que o Senhor planejou que ela fizesse, Pai. Ela não volta para o Senhor vazia. Então, Deus, eis aqui a tua palavra, e eu me coloco, Senhor Jesus, como instrumento, Senhor Jesus. Derrama graça, sabedoria e unção, Senhor Jesus, que eu diminua, Senhor Jesus. Que o teu Espírito tome o controle, Senhor Jesus, como o Senhor tem tomado desde o início deste culto, Senhor Jesus. Desde a abertura desse culto, Senhor Jesus. Continua no controle, Senhor Jesus. Alimenta a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar, glorificando o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É uma palavra que, quando eu leio, eu acho interessante que, se nós nos concentrarmos no verso de número 2, se nós nos concentrarmos nesse verso número 2, a gente ficaria feliz demais com essa promessa que Deus fez. Deus falou: farei de você um grande povo, te abençoarei. Em algumas versões ainda fala: te abençoarei muitíssimo. Em algumas traduções, farei conhecido o teu nome. Nossa, imagina, esse é o desejo de todo evangelista, o desejo de todo pastor, o desejo de todo crente que quer ser usado pelo Espírito Santo. Abençoarei muitíssimo, engrandecerei o teu nome. Imagina, gente, quantas bênçãos Deus prometeu. Só que existe uma que me chamou muito mais atenção do que todas essas. Aquela que Deus fez por último: e tu serás uma bênção. Olha só que interessante, como que nós podemos ser uma bênção. Como que nós podemos ser essa bênção? Como que eu posso ser uma bênção? Porque bênção, se você for procurar no dicionário, é graça, é dom, é favor divino, é o ato de abençoar alguém. Se você for procurar no dicionário, bênção é exatamente isso. Aí existem algumas outras definições que não vem muito ao caso, mas se você for procurar isso, é um favor divino, é uma graça, é um dom que você oferece a alguém. Então você, sendo essa bênção, você é o favor divino, você é a graça e você é uma dádiva que é oferecida a alguém. Louco isso? É meio doido. Mas como Deus disse aqui para Abraão, ó: e tu serás uma bênção. No final do verso 2, como que é possível então eu ser uma bênção? E Deus foi me falando alguns passos para isso.
E como reconhecer se alguém é realmente uma bênção? Existem algumas características. Eu não tenho a pretensão de esgotar tudo isso. Não tenho a menor pretensão de esgotar esse assunto. Mas Deus colocou algumas coisas no meu coração e eu quero compartilhar. E eu gosto de começar pelas coisas simples. Eu gosto de começar pelo que é óbvio. Para que eu e você, para que nós sejamos uma bênção, a primeira coisa, obediência total a Deus. Eu gosto de começar pelas coisas simples. Não tem como eu ser uma bênção, não tem como você ser uma bênção se você não obedece a Deus. O que nós lemos no verso 4? E partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Alguns teólogos falam que entre o verso de número 3, os 3 primeiros versos, e o 4, existe um período de tempo. Não se sabe se são meses, se são anos. Mas aqui está falando, partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Em Hebreus, o escritor de Hebreus ainda fala, e saiu Abraão pela fé, sem saber para onde ia. Ele obedeceu. E aqui eu entendo que Abraão não deve ter demorado, não. Abraão não deve ter demorado meses, semanas ou anos, não. Eu acho que deve ter sido assim, Deus deu a ordem hoje à noite, no outro dia ele juntou as coisas dele e deu linha na pílula. No outro dia, Abraão deve ter falado, deixa eu vazar, porque Deus mandou eu sair daqui, eu tenho que sair daqui. O que eu vou ficar fazendo aqui se Deus não mandou eu ficar? Então a primeira coisa que nós devemos fazer é obedecer a Deus. Não tem como nós sermos uma bênção, eu e você, sem obediência total a Deus. E obedecer, anote isso, é ser rápido. Obedecer é ser rápido. Demorar em obedecer é desobediência. Deus te mandou fazer alguma coisa hoje? Faça. Deus mandou você fazer algo mais esdrúxulo do que seja, que você aparentemente falar? Faça. Domingo passado você ouviu aqui, domingo retrasado, aliás, você ouviu a pregação do evangelista André. Deus te pediu uma coisa doida? É maluco? Mas faz, né? E faça rápido. Deus te mandou fazer uma coisa? Faça rápido. Não questione, deixa para pensar depois. Faz igual Pedro. Pedro está lá no barco, aquela tempestade toda, vê Jesus por cima das águas. Se é o Senhor, manda eu ir com o Senhor, manda eu ir aí, manda eu ir até aí. Jesus falou, come here, Pedro. Pedro não pensou 2 vezes, Pedro pulou e foi. Depois teve medo, depois teve, enfim, mas foi, ele não pensou, ele foi. Quando ele pensou, ele falou, viu o perigo, viu o vento, aí as coisas aconteceram, ele afundou. Mas não podemos repreender Pedro. Ele foi corajoso, ele foi rápido, ele obedeceu rápido. O segundo passo para que sejamos uma bênção, priorizar a Deus. Se você ler os versos restantes, nos versos seguintes, se você for ler no texto, Abraão, logo na sequência, ele edifica um altar ao Senhor. Ou seja, ele ouviu a voz do Senhor. Num momento onde ele estava no meio de uma civilização com vários deuses paganos, deveria ter trocentos bilhões de deuses. E aí ele ouve uma voz que nunca ouviu falar. Ele ouve alguém dizendo, Abraão, sai do meio da tua terra. Imagina você ouvir uma voz diferente, mandando você fazer uma coisa doida. Ele priorizou a Deus imediatamente, ele edificou o altar ao Senhor, porque ele ouviu essa voz, ele reconheceu a voz de Deus. Tanto que a palavra diz que isso lhe foi imputado como justiça, e ele priorizou ao Senhor. Ele edificou um altar ao Senhor para que Deus desse as instruções, o que fazer, para onde ir. Falou, bom, se Deus mandou sair, eu vou sair. Saiu, e aonde ele foi passar a primeira noite, ele ficou um altar ao Senhor. E eu aprendo com Abraão que se eu priorizar a Deus, eu vou ser uma bênção na vida de alguém. Se você priorizar a Deus, você vai ser bênção na vida de alguém. Mas como nós temos priorizado a Deus, nós entregamos o que para Deus? O resto do nosso tempo, o resto da nossa disposição, o resto dos nossos recursos, sejam eles
talentos financeiros, qualquer recurso que Deus colocou na sua mão. Deus te deu uma competência, é um recurso. Deus te deu um dom, é um recurso. O que nós estamos entregando para Deus em primeiro lugar? Nós estamos entregando a Deus as primícias ou as sobrícias? Estamos entregando o de melhor ou o que sobra? Abraão, ele priorizou a Deus ao ponto de, se você for ler, vocês conhecem a história, o que ele mais amou, ele estava disposto a entregar a Deus, o seu próprio filho. Ele estava disposto, mesmo sabendo, se você ler em Hebreus, dizendo que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos, mesmo se ele matasse Isaac, ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar Isaac, mas ele entregou, mesmo doendo no seu coração, mas ele falou: não importa obedecer a Deus, eu prefiro obedecer. Claro que nos dias de hoje Deus não vai pedir o teu filho, não vai pedir o João Pedro, pode ficar tranquilo, não vai pedir a Maria Fernanda, porque ele sabe o que ele pede e ele sabe para quem ele pede. E é por isso que nós temos o dever de obedecer e entregar tudo aquilo que ele pedir, porque ele sabe que se ele pediu para você, você pode entregar. Se ele pediu algo para você, ele sabe que você é capaz de entregar, mesmo que doa, mesmo que vai te causar alguma dor, alguma tristeza ou algum pesar, mas se ele te pedir, você é capaz de entregar, porque ele sabe o que ele vai pedir. Então, se você não vê outro exemplo desse na Bíblia, Deus pedindo de novo para matar um filho, você não vê, ele sabe para quem ele pede, ele sabe. O manual de instrução do homem, do ser humano, está lá com Deus, gente. O Criador sabe, manda para lá. Então, priorizar a Deus é o segundo passo para que nós possamos ser uma bênção. O terceiro passo, e esse é um pouco ligado ao segundo: esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. E eu ainda junto um quarto passo: e persevere. Não desista. Esteja exatamente onde Deus quer que você esteja. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir. Entenda: não é o lugar que vai fazer você ser abençoado, é Deus. Não importa onde você esteja, se Deus é contigo, você será abençoado. Não importa o lugar, porque tem gente que tem a mania, e é interessante ver o caso de alguns com quem nós cruzamos, que a gente olha o contexto. Nós estamos vendo lá que o Brasil passa por dificuldades econômicas, tem emprego, mas para quem é qualificado. Se você não tem qualificação, você vai ficar naqueles subempregos. Aí a pessoa: não, aqui está ruim, aqui está difícil, o Brasil está fechado para mim. Apesar de ter emprego, eu acompanhei o mercado, tem emprego no Brasil, e tem bons salários, esperando bons profissionais. Mas aí a pessoa não está qualificada, ela tem outra capacidade, não tem a qualificação que aquele emprego precisa, ela: não, mas aqui está ruim e tal, e pega as coisas dela e vai embora. Vai para um outro país, vai para um outro estado, vai para uma outra cidade. Lá em São Paulo, eu conversei com algumas pessoas que vieram do Nordeste, porque: não, mas lá não tinha muito emprego na minha cidade, eu vim aqui para São Paulo e estava passando fome, estava passando necessidade. Muitos vêm para cá e nós conhecemos essa história, porque nós passamos por essa história. Nós saímos do nosso país, vindo para cá, buscando algo melhor, buscando uma experiência profissional, buscando uma formação acadêmica, mas buscando algo melhor. Só que a gente tem que entender que não é o lugar que vai fazer com que nós sejamos abençoados, é Deus na nossa vida. Porque pensa, o primeiro pecado, aonde aconteceu? O primeiro pecado do homem, aonde aconteceu o primeiro pecado do homem? Num lugar onde era tudo de bom, num lugar onde era comida à vontade. Ele só tinha o trabalho de cuidar das plantinhas, dos animais, da mão dos bichos, mas tudo estava lá ao alcance dele, e ele só tinha uma ordem: não comer do fruto da ciência do bem e do mal. O primeiro pecado do homem foi um paraíso. E aonde Jesus venceu sua primeira batalha? No deserto, lugar de morte.
Aonde o povo de Israel venceu algumas batalhas? Nos vales. Quando os exércitos vieram contra o exército de Israel, aonde Deus mandou o rei Josafá ir? Junte o seu exército e vá até o vale. Junta todos os seus exércitos, bote os levitas na frente e vá até o vale. E lá vocês parem. E foi lá no vale que Israel viveu grandes livramentos, grandes vitórias. No vale. E muitas vezes a gente associa, né? Vale a lugar de derrota, a lugar de luta, a lugar de provação. Deserto também lugar de morte. Não é um lugar que vai te fazer ser abençoado, não é Deus na sua vida. Você pode estar no pior lugar, com Deus você vai vendo. Você pode estar no melhor lugar, sem Deus, já era, você vai mal. Você vai ter que ralar muito, vai ter que suar muito a camisa para poder conseguir alguma coisa. Eu sei que Deus, quando Deus mandou a gente ir para São Paulo, Ele virou para mim e falou: ó, você quer ficar? Você fica. Ele sabe que eu amo esse país. Ele sabe que eu amo essa cidade. E não é nem por dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro nesse lugar. Ele sabe que eu amo esse lugar. Ele falou: você quer ficar aqui? Fique. Mas eu tiro a minha mão. Você vai ter que. O que você quiser conquistar vai ser com o seu próprio esforço. Eu falei: eu não sou bobo, Deus, eu vou embora. Se eu mando eu ir, eu vou. Não é um lugar que vai te fazer abençoar, é Deus na sua vida. Então o terceiro passo é: esteja exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Nós vemos exemplos preciosos na Bíblia. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, quantas vezes Paulo quis ir para algum lugar e o Espírito Santo falou: não vá. E quantas vezes ele não quis ir para um lugar e o Espírito Santo falou: vá. Jesus foi da mesma maneira. Jesus foi a Jerusalém e falou: olha, eu vou a Jerusalém porque eu sei o que me aguarda lá. E aí ele compartilha com Pedro e Pedro fala: não faça isso. E Pedro toma o maior sarrafo de Jesus. Pedro toma a maior bronca que um discípulo pode levar. Foi o que mais levou bronca foi Pedro. Jesus sabia o que ele ia encontrar lá em Jerusalém, mas ele foi porque Deus mandou ele para lá. O apóstolo Paulo, ele quis ir para vários lugares para fazer a obra de Deus. Não era para passear e tirar férias, para pregar o Evangelho. Mas muitas vezes nós lemos: impedido pelo Espírito. Na carta de Romanos, algumas vezes ele fala: tentei ir até vós, mas fui impedido pelo Espírito. Em outras passagens você lê: ele teve um sonho onde o Espírito lhe dizia: vá às igrejas da Macedônia, passe na Macedônia. E ele foi, e de lá o Espírito dirigiu ele para outro lugar. Ele sabe exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Vocês lembram do episódio do naufrágio? Todo mundo sobreviveu ao naufrágio porque Deus era na vida de Paulo. E aí chegou lá fazendo uma fogueira, vai lá uma serpente, mete a dentada na mão de Paulo. Aí o pessoal olha e fala: esse cara deve ser amaldiçoadíssimo, esse cara deve ser o pior dos piores. Porque se sobrevive ao naufrágio, mas vai lá e você tem que morrer, ele tem que morrer mesmo. Esse cara fez alguma coisa aos deuses. Ele pega a cobrinha, joga lá. Eu não sei porque ele não fez um churrasco, está todo mundo com fome. Dá para ter espetado ela e fazer um churrasquinho lá. Mas você vê, ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Vocês lembram da história de José? José na prisão era próspero. José na prisão. Na casa do seu Senhor ele era próspero. Na prisão ele também era, porque o Senhor era com ele. Então esteja exatamente aonde Deus quer que você esteja. E aí você pergunta: então tá, eu obedeço a Deus, eu priorizo a Deus, e eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Aí eu te digo: então persevere, não desista. Pode parecer difícil o lugar onde você está, mas foi Deus que me mandou estar aqui. Mas persevere. Se Deus mandou, ele tem propósito. Se Deus mandou, uma hora ele vai subir no teu barco, vai mandar a tempestade acalmar e vai fazer bonança. Se às vezes você fala: estou no meio da tempestade, mas foi Deus que me mandou ir para cá, e no meio desse mar está tudo agitado, só tem tempestade, só tem problemas. Calma, Deus mandou, relax.
vai chegar o momento em que Jesus vai entrar no seu barco e vai falar: mar, calma, vento, calma. Ele vai acalmar, ele vai entrar no seu barco. E como que eu reconheço uma pessoa que é uma bênção? Mais uma vez eu gosto de começar por aquilo que é óbvio: ela se torna abençoadora. Quem é uma bênção é abençoador, porque ele entendeu. É um ciclo. Eu recebo de Deus, eu entrego. Eu entrego, eu recebo de Deus. Eu recebo de Deus, eu entrego. Eu entrego, eu recebo de Deus, e vai. Fica nesse ciclo. E o que você acha que acontece se ele parar de entregar? Cortou o ciclo. Cortou o fluxo. Então ele não vai chegar na próxima etapa, que era receber. Ele recebe, ele entrega. Porque ele entrega, ele recebe. Porque ele recebe, ele entrega. Se ele corta, ele para de receber. Então uma pessoa que é uma bênção, ela é abençoadora. As características de uma pessoa abençoada não estão somente nas coisas que ela tem, porque ela entende que tudo que ela tem aqui é acessório, tudo que ela tem é Deus que deu. Jesus mesmo dizia, né? Não se iludam, porque a vida de qualquer um não consiste nas riquezas e nos bens que possui. Está no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Marcos ele ainda diz: porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a pessoa que é uma bênção, ela é abençoadora porque ela entende tudo que ela tem foi Deus que deu, tudo que ela tem aqui na terra é acessório, vai passar, porque o verdadeiro tesouro dela é lá na glória. Aleluia. A pessoa que é uma bênção, ela ora pelos outros. Tiago nos ensina, né? Vamos até abrir aqui, eu até colei esse aqui. Tiago capítulo 5. Eu gosto desse texto. Vamos abrir aí, Tiago. Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, dos versos de número 13 até o 16. Todo mundo achou? Amém. Tiago capítulo 5, 13 a 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em algumas versões, a oração de um justo muito pode ter seus efeitos. A pessoa é abençoadora quando ela ora pelos outros. Quando ela ora. Porque além dela abençoar, ela também ora. Porque tem aqueles que só abençoam e não oram. E tem aqueles que só oram e não abençoam, já viu? O irmão chega: puxa, eu estou passando fome lá em casa, assim, não tenho nada para comer em casa. Aí o outro fala: eu vou orar e Deus vai trazer a provisão para você, meu irmão. Ó Senhor, traga a provisão, envia anjos, Senhor, para a vida dele, para que haja mantimento na casa dele. Eu acredito que Deus deve olhar assim e falar: ô, tu é esse anjo, acorda. Tem uns que só oram e outros que só abençoam, né? Não, então tá, toma aqui 10 e vai embora. Não, é os dois. Você abençoa, você ora, você abençoa. A pessoa que ela é uma bênção, e aí começa a ficar estreito. Ela suporta e perdoa. Suportar quem é legal contigo não é bom. Suportar o André é fácil às vezes. Você tem dia que ele está para casa e ele solta as dele. Suportar quem é legal é moleza. Suportar os irmãos aqui da igreja é fastoche. Quer ver suportar aquele que é casca de ferida, aquele que só te espizinha, aquele que só te quer o mal. Quer ver suportar ele. Aquele que você fala A, ele responde com B, C, D e retruca tudo que você fala.
Eu quero ver suportar esse aí. Suportar aquele que te está confrontando você o tempo inteiro. Mas a pessoa que é uma bênção, ela suporta e ela perdoa. Ela suporta e perdoa. Pensa só, gente. Nós não temos o direito de não suportar e não perdoar ninguém. Faz uma autoanálise. Vê se você é legal. Olha para dentro de você. Vê se você é gente boa. Se você achar que você é gente boa, é demais da conta. Você fala, talvez eu não possa suportar. Se você não tem momento nenhum de chatice e perdoar, pensa, você tem o direito de não perdoar alguém? Eu penso todas as vezes em Jesus. Gente, eu pecador, endemoniado, doidão, maluco. Jesus deu a vida dele por mim. Jesus morreu por mim. Jesus me perdoou, independente se ele sabendo que depois que eu aceitasse ele, eu ia dar as costas de novo e eu ia negá-lo novamente, mas ele me perdoou. E quando eu me arrependi, ele falou: você se arrependeu? Quer caminhar de novo? Vamos embora, vamos comigo. Eu te suporto, eu te perdoo. Você é uma bênção quando você suporta quem é mais fraco na fé do que você. Você é uma bênção quando você tira o pé do acelerador para poder acompanhar o ritmo de quem é mais fraco do que você na fé. E eu dou um exemplo bem simples, Não sou contra vinho, nem contra quem bebe. Não sou. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não gosto, que me faz mal. Mas é aquela coisa, a pessoa toma uma taça de vinho, não tem problema nenhum com isso, não afeta a fé dela, não afeta a vida dela com Deus, ela continua uma bênção, ela tem intimidade com Deus, é ela e Deus. Mas se ela sabe que do lado dela tem alguém que não vai entender isso, ela é uma bênção, ela tira o pé do freio, ela não toma essa taça de vinho para não escandalizar o outro. Isso é um exemplo bobo, você pode levar para qualquer outra área. Você entende a fraqueza do outro, você fala, não vou fazer porque vai escandalizar meu irmão, não quero que ele se afaste da fé, não quero que ele me julgue e com isso ele peque. Então não vou fazer, eu tiro o pé do acelerador para acompanhar o time dele. E se mesmo assim ele ainda se escandalizou, eu vou ir lá me retratar ou vou perdoá-lo se ele me ofendeu, falando, mas você toma, você disse que é crente, você é isso, você é aquilo. Não, eu te perdoo. Eu te perdoo. Perdoar não é uma opção. Perdoar é questão de salvação. Se você não perdoa, como que você quer ser perdoado? Na oração do Pai Nosso, Jesus ainda volta nessa questão. Pois se vós não perdoardes todo o vosso coração, o vosso Pai também não vos perdoará. E sem o perdão de Deus, imagina onde nós vamos. A gente vai pular igual pipoca lá no mármore. A pessoa é uma bênção quando ela é liberal, não no sentido de pode tudo, mas liberal no sentido da doação. Liberal na igreja, liberal na vida de um irmão, liberal na vida do seu próximo. A pessoa é uma bênção quando o testemunho dela é verdadeiro. Ela não somente prega, ela não somente doutrina os outros, ela vive a palavra que ela prega. O testemunho dela é verdadeiro. Você olha para ela e o que ela fala, ela vive. E tem um texto interessante que está em 1 João, primeira carta de João. Vamos abrir aí. Não é o Evangelho, é a carta de João. Está mais um pouquinho para frente. Primeira carta de João, capítulo 1, versos de número 5 até o 7. Todo mundo achou? Amém. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. E se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purificará. Aleluia. Se nós não apenas dissermos que andamos na luz, mas se nós andarmos na luz. Porque se nós dissermos que andamos na luz, mas não andamos na luz, nós somos o quê? Mentirosos. E a minha Bíblia diz em Apocalipse que ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os homicidas e muitas outras qualidades de pecados. Mas os mentirosos vão ficar de fora do reino de Deus. Então, se eu digo que eu tenho comunhão com Cristo, se eu digo que eu tenho vida de intimidade com Cristo, se eu digo que eu tenho vida com Deus, mas eu não ando na luz, eu não pratico aquilo que eu digo que eu estou praticando, eu sou um mentiroso. E o meu destino é o inferno. O meu destino é a condenação eterna. O meu destino é ir lá para os Zinfa. É ser condenado. Se eu continuar nessa prática, se eu continuar nessa vida, se eu não me arrepender e não abandonar, o meu destino é o inferno. Não tem outra palavra. Não tem meias palavras. Só existe céu ou inferno. Céu para os que obedecem e vivem segundo os mandamentos de Deus, e inferno para aquele que desobedece. Não tem meio caminho, não tem meio termo. É duro? É. Mas a cruz foi muito mais dura do que isso. Porque eu sempre questionei, falava, Deus, o inferno é duro demais. Imagina, Deus, uma vida, uma eternidade inteira de sofrimento, de condenação. É muito duro, Deus. E na mesma hora o Espírito Santo virou e falou, olha, você acha que a cruz foi fácil? Você acha que foi fácil lá na cruz? E não só pelas dores físicas, mas por tudo aquilo que ele suportou na moral dele, porque todo mundo zombando dele, todo mundo zombando de Jesus, e mesmo aqueles que diziam que eram amigos de Jesus não estavam lá para ajudá-lo. Aqueles que disseram que iam até a morte, que seguiriam ele até a morte, não estava nenhum lá. E eu imagino que Jesus pregado lá na cruz, o diabo deve ter ido até lá em Jesus e falado, bonito Jesus, que ministério de sucesso esse seu, Jesus. Terminou com um filhinho de mamãe, uma velha e uma prostituta. Que ministério, Jesus, hein? Bravo, esse teu ministério é poderoso. Porque estavam lá João, a prostituta e a mãe de Jesus. Cadê aquelas multidões que seguiam Jesus? Cadê aqueles que diziam que iam até a morte com Jesus? E eu imagino que o diabo deve ter virado para Jesus e falado, Jesus, muito bonito o seu ministério. E aí as outras pessoas começaram a entrar nessa. Tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz. Tu não é o Filho de Deus? Adivinha quem é que está te batendo agora? Zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus, acabaram com a moral de Jesus. Porque despiram Jesus, isso para um judeu Jesus era judeu, cresceu na cultura dos judeus, e despiram Jesus, arrancaram a túnica dele, deixaram Jesus nu. Isso para um judeu é a morte, isso para um judeu, meu Deus. Pensa não no que fizeram moralmente com Jesus, não estou falando só fisicamente, mas moralmente com Jesus que fizeram. E aí você acha que o inferno é duro? E mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, ter mostrado que ele era Deus, demonstrado que ele tinha todo o poder nos céus e na terra, até hoje nós continuamos afetando a moral de Jesus. E não pense que são só as pessoas que estão fora da igreja, nós aqui dentro às vezes nós afetamos a moral de Jesus, porque a Bíblia fala que por causa de nós o nome de Deus é blasfemado entre aqueles que não conhecem. Por causa do nosso testemunho, do meu testemunho falso, do meu testemunho errado, às vezes Deus é blasfemado. Por causa do meu costume errado, das minhas más atitudes, eu continuo ferindo Jesus moralmente, sim, com as minhas atitudes nos dias de hoje. E aí você acha que o inferno ainda é duro? Você ainda acha que o inferno é duro? O inferno nada mais é do que a aplicação estrita da justiça de Deus.
Não pense que o inferno é uma condenação porque Deus é mau. Deus está aplicando a justiça. Deus é amor, mas também Deus é justiça. A Bíblia fala em Romanos: considerai a justiça de Deus, mas a severidade de Deus. Considere o amor de Deus, mas a severidade de Deus. E porque Deus é justiça, o inferno está reservado. Sim. O inferno existe. Sim. E se a gente não ficar esperto, muitos estão caminhando para lá e não sabem. Muitos acham que estão no caminho estreito, mas eles estão no caminho largo. Não pense que é maldade de Deus, porque a ira de Deus ela precisava ser aplacada. Nós pecamos, o homem pecou, o homem negou Deus o tempo inteiro. A ira de Deus precisava ser aplacada. E no Velho Testamento, você sabe como isso acontecia? A pessoa era fulminada. A pessoa era fulminada. A terra abria. Você lê lá a Bíblia, você lê na Bíblia a terra abrindo e consumindo famílias inteiras, engolindo famílias inteiras, porque se levantaram contra um escolhido de Deus. Levantaram contra um que era levantado por Deus. Tu tens Deus? Nós também temos. Quem foi que te colocou na nossa frente? Aí Moisés, muito calmamente, falou: tá bom, Deus. O senhor viu, né? Que eles estão me confrontando. Senhor, se o Senhor não é comigo, se eles morrerem de morte natural, o Senhor não é comigo. Foi só essa simples oração que Moisés fez para Deus. Se o Senhor não é na minha vida, eles vão morrer de morte natural. Porque se eles morrerem de morte natural, o Senhor não é comigo. Ou seja, Moisés está falando: Deus, prova para eles que o Senhor é comigo. Faz um negócio aí para chamar a atenção. Imagina se isso funcionasse nos dias de hoje. Imagina se isso funcionasse nos dias de hoje. Domingo passado nós estávamos falando, o Alan estava contando o testemunho de um pastor que morreu tomando a Santa Ceia. Não é? Porque ele estava tomando indignamente. Morreu lá. Aí o André até falou: por que isso não acontece hoje? Não foi? Por que isso não acontece nos dias de hoje? Sabe por quê? Se acontecesse, a gente já estava morto. Tinha ninguém nessa sala, nem eu. Isso aqui está vazio. Se isso acontecesse nos dias de hoje, porque quantas vezes nós entramos na presença de Deus no altar do Senhor indignamente? Quantas vezes? Quantas vezes nós fizemos isso? Por isso o inferno não é duro. O inferno é justiça. Então o nosso testemunho tem que ser verdadeiro. Porque se o nosso testemunho é verdadeiro, nós somos uma bênção. Nós estamos no caminho estreito. E nós iremos morar com Ele na glória. Amém? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina: olha, sejam os meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Me imitem, porque o meu testemunho é verdadeiro, porque eu imito Cristo. E o apóstolo Paulo ainda falava: olha, eu não considero que eu alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço o que ficou para trás e eu prossigo em direção ao alvo, suportando uns aos outros. Deus faz isso, sabe por quê? Porque nós pecadores, Deus fala: você está disposto a caminhar? Vamos embora. Você não era uma bênção, mas você quer ser uma bênção? Eu te ajudo. Eu te mostro as maneiras de ser, eu te mostro os passos. Caminha comigo e você vai ser uma bênção. Nunca é tarde para começar, e eu termino nessa. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca. Porque às vezes você fala: mas eu não nasci num lar evangélico, eu não fui sempre uma bênção, ultimamente eu não tenho sido uma bênção. Mas nunca é tarde para recomeçar. Porque uma das coisas que me chama a atenção é o final do verso 4. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha a idade do homem.
75 anos. Você já se imaginou aos 75 anos de idade tendo que recomeçar tudo de novo? Já se imaginou aos 75? Eu aos 30 fui desesperadíssimo. Deus, eu vou ter que começar tudo de novo, ir para São Paulo, Deus. Vou ter que recomeçar tudo de novo. E aí aos 31, Deus, eu vou ter que recomeçar tudo de novo, voltando para Paris, Deus. Que palhaçada é essa? E aí eu leio que Abraão aos 75 recomeçou. Fala, Deus, eu ainda tenho uns 40 aí pela frente de glória, eu ainda tenho um tempo aí pela frente. E aí Deus fala, que bom que você tem o Espírito Santo hoje para te ajudar. Então você acha que é tarde para você? Abraão começou aos 75. E ele viveu mais tempo do que isso. Ele esperou muito mais anos para ver a promessa do seu filho. Que Deus fez uma promessa para ele aos 75. Quanto que Isaac foi nascer? 5 Um bom tempinho depois, né? Você imagina. Ele aos 75 teve que recomeçar a promessa de um filho aos 75. Tudo bem que você fala, mas naquela época o pessoal vivia a vera, né? Vivia pra caramba. Mas pensa, são 75 anos, ele era ser humano como você. A diferença é que ele vivia muito. Mas os 75 anos são os mesmos. 75 para mim é 75 para ele também. A diferença é que com 75 eu já vou ficando mais cansado. Ele não, ele ainda estava no vigor. Você pensa de Caleb, que aos 85 teve que lutar para receber uma terra que ele havia recebido a promessa há 40 anos atrás. Aos 45 recebeu a promessa, o Monte Hebron será teu. Aos 85 ele ainda vai ter que ir lá e lutar. Porque ele não fala assim, eu estou indo para lá porque a terra está vazia. Ele fala, não, porque eu vou lá e Deus é comigo, e o meu vigor ainda é o mesmo para ir lá e expulsar os habitantes daquela terra. Ele ia ter que lutar. Cara, você desanima quando você lê um negócio desse. Mas você se anima quando você vê que ele fala, minha força ainda é a mesma. Quando você vê que Abraão, 300 anos depois, está lá firme e forte, vivendo a promessa. Aí você fala, vale a pena. Vale a pena, porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. O escritor de Hebreus ele diz lá, olha, vocês precisam de um pouquinho de paciência. E depois de vocês fazerem a vontade de Deus, vocês alcançarão a promessa. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. No tempo de Deus, quando o Kairos de Deus cruzar com o nosso Cronos, as coisas vão acontecer. Antes do culto nós estávamos começando 10 anos, né, André? Para começar a ver uma colheita se desenhando. 10 anos. 10 anos de rala aqui, e eu acompanhei de 2007 até agora. Eu conheço de perto a história dele. Eu andei com ele nessa história. Mas está chegando o tempo. O apóstolo Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação, ela vai produzir em nós um peso de glória muito excelente. Você vai ser uma bênção. Glória a Deus. Nunca é tarde, amém? Coloca de pé. Vamos orar. Os céus estão se terminando. Que o infinito amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora e salvadora do seu amado Filho Jesus, as doces, maravilhosas, insondáveis, incontáveis e incomparáveis consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana de portas e janelas dos céus abertas, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, onde você será uma bênção. Você será uma bênção. Você verá os céus abertos sobre a tua vida. Você verá Deus agir na tua vida, porque você é uma bênção. Vá em paz, vá na paz do Senhor, vá na alegria do Senhor, e que toda a igreja diga amém. Vai na bênção do Senhor.